Então, irmãos, vamos falar agora sobre a parábola das bodas do filho do rei, tá bom? Aqui é um texto bíblico que está em Mateus 22, a partir do versículo 1, tá bom? Vamos lá, Mateus 22, parábola das bodas. Vamos ver aqui. Então, Yahshua, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. O rei é Iau, seu filho, Yahshua, o Mashiach, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir, né? Os convidados não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Ele está falando de quem? Dos profetas, irmãos. Dos profetas e dos discípulos de Yahshua. Entende? Então também fala sobre os evangélicos, né, sobre os católicos, que eles não fazem caso das bodas. E o rei Iau, tendo notícia disso, ficou com raiva, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi repleta de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entrou aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, irmãos, se você tem dúvidas sobre o arrebatamento, eu vou te dizer agora. Aqui o que está dizendo? Está dizendo que os que eram os convidados, quem? Os judeus, eles não fizeram caso, eles foram cuidar das coisas deles, né? Depois Iau manda outros servos também, assim como os profetas e os discípulos, outros servos, como a igreja católica, os padres, os frades, aí vem os pastores e todos, só que eles ficaram mais preocupados com as coisas da vida terrena, entende? Do que ir. Então ele manda chamar quem? Os coxos, os cegos, os aleijados, que somos nós. A maioria de nós, Ialdins, somos pessoas que já tiveram uma certa vida conturbada, e muitos de nós não nos encaixamos no sistema babilônico, nesse sistema da vida. Muitos se sentem rejeitados, muitos estão... muitos que nem... Igual eu era roqueiro, eu gostava de rock, eu era bem assim, bem tipo do mundo mesmo, né? Gostava de beber, usar uma maconhinha, esses negócios, né? Mas aí depois que eu descobri sobre Iau e Yahshua, eu parei, né, e mudei a minha postura. Não sinto mais necessidade de fazer nada, eu já vinha pedindo já para ele também. Assim como eu sei que tem muitos que nem ligavam para as escrituras, não eram evangélicos, não eram católicos, muitos nem ligavam para isso, na verdade, né? Então ele manda chamar os coxos, os cegos, os aleijados. Ele manda chamar os cegos, aqueles que não têm visão nenhuma espiritual. Ele manda chamar, reunir e ainda sobrava lugar. Então ele mandou que pegasse a força, né? E convidar
Convidai aqui, ó. E convidai as bodas a todos os que encontrares. Entende? Então, em relação ao arrebatamento, está dizendo, você foi imergido ali em Ausha e tudo mais, essa é a noiva. Né? Então nós temos que sair convidando todo mundo. Todo mundo pode ser convidado para ir à festa. Mas somente aqueles que estiverem com um azeite em dia e estiverem com as vestes, a veste nupcial. Aqui, ó. E disse-lhe, amigo, o rei disse, né? E Ial vai perguntar, amigo, como você entrou aqui? Você não tem veste nupcial. Quer dizer o quê? Que muitos que foram imergidos, muitos que estão esperando o arrebatamento, irmãos, vão subir. Está escrito que vai subir, mas chegando lá, se não estiver com as suas vestes prontas, você vai ser lançado, aqui ó, vai ser lançado nas trevas exteriores. Tá entendendo? O que é a veste nupcial? A veste nupcial é a santificação, né? É a santificação que nós temos que ter aí. Se preparar, não estar ligado às coisas do mundo. Temos que estar voltados agora para Yahshua. Não podemos, irmãos. Teve um irmão que está me perguntando sobre namorada e tudo mais. Não se preocupa. Não se preocupa que o casamento vai ser com Mashiach, vai ser com Yahshua Mashiach. Não vamos nos preocupar com mulher, com dinheiro, com casa. Não vamos nos preocupar com nada, irmãos. Entendeu? Que serão 7 anos nas bodas do Cordeiro, irmãos. 7 anos da tribulação. Vamos estar lá com Mashiach. Ele preparou um lugar para onde eu for. Como que é? Vou lhes preparar lugar, porque para onde eu for, vós estareis também. Então, para a gente entender para onde que nós vamos para a casa do Pai, num local separado, onde vai ter muita comida, vai ser o maior banquete, vai ser as núpcias do noivo com a noiva. Vocês estão entendendo? Então, muitos dos convidados, eles vão ir também. Então, o arrebatamento, irmãos, aqui está dizendo que o arrebatamento é para coxos, para cegos e para todos aqueles que forem encontrados no caminho, entendeu? Não podemos deixar de convidar, temos que convidar para as bodas, com a certeza de que vamos nos casar com Yahshua Mashiach. O filho varão agora vai subir os 144 mil, porque aonde ele estiver, né? Esses são os que seguem o Cordeiro. Para onde o Cordeiro vai, eles o seguem. E eis que vi sobre o Monte Sião os 144 mil com o Cordeiro. Ô irmãos, essas são as núpcias do Cordeiro. O filho varão também é a noiva. E os outros são somente os convidados, né, que serão os degolados. Esses são os convidados para as núpcias. Então precisamos ter as nossas vestes. Mas aqui diz que ele ficou com raiva aqui, ó. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Palavras de Yahshua o Mashiach. Louvado seja Yahweh dos exércitos, irmãos. Aqui é as bodas, a parábola das bodas do filho do rei. Ó. Vocês encontram em Mateus, em Lucas, deixa eu ver. Não, tem Lucas também, Lucas 14, se eu não me engano. Peguei a tradução porque ela é um pouco melhor aqui, ó. Mateus 22. Entendeu? Podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Bom, agora vamos vir aqui dar uma olhadinha em umas coisas aqui, ó. Opa. Então aqui, irmãos, nós podemos analisar aqui, ó. E disse Ial a Josué. Aqui no livro de Josué, qual que é o capítulo mesmo? Aqui está no livro de Josué, eu acho que é
não sei se é capítulo 3, que é, deixa eu ver, aqui ó, Josué capítulo 6, eu acho que capítulo 6 é isso mesmo. Ó, os portões da cidade, vamos aqui ó, os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar os israelitas que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. E Al disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 7 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. A cada um avançará diretamente para a cidade. Entendeu, irmãos? Então aqui está falando sobre os 7 sacerdotes, que é os 7 anjos das igrejas, 7 cornetas, que são as 7 trombetas, 7 voltas, que simboliza 7 milênios, e as 7 voltas no último milênio, que são as 7 voltas, são os 7 anos, né, da tribulação, tá certo? Por quê, irmãos? Porque aqui, se a gente parar para pensar, agora, no momento que nós estamos, antes das bodas do Cordeiro, vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Nós não vamos conquistar a terra prometida. Vocês estão me entendendo? Então assim, primeiro tem que ser arrebatado, tem que ser levado, certo? Vai vir o arrebatamento, 7 anos nas bodas do Cordeiro. E aqui Josué, ele dá 7 voltas, né, no último ano. Isso significa os 7 anos da tribulação. Quem estava sobre tribulação era quem estava dentro da cidade de Jericó. Porque eles tinham que sair para pegar água, para pegar plantação, né, e tudo mais. Mas quando Josué cercou a cidade, eles não puderam. Então eles entraram em tribulação. E eles adoravam os seus deuses Dagon, Baal, entre outros. Dentro dessa cidade eles estavam sobre tribulação, irmãos. 7 dias de tribulação eles estiveram dentro da cidade de Jericó. E no último dia tocou a trombeta, e ao ressoar da trombeta, com grande alarido e voz de arcanjo, Yahshua aparece nas nuvens. É verdade, irmãos? Ele vai aparecer com poder e grande glória. Então esse grito que eles dão no último dia, aqui ó, quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Isso vai ser no último ano de tribulação. Mas tá bom. Então onde que se encaixa o arrebatamento aqui, irmãos? O arrebatamento, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele vai se encaixar em Josué 2. Josué 2, deixa eu ver. Josué 2, ó, Raabe e os espias. Raabe é a prostituta, né? A prostituta. Então, ó, Josué enviou 2 espiões dali onde se encontravam no campo israelita em Sitim, para passarem o rio e dar-se conta secretamente da situação no outro lado, especialmente em Jericó. Assim que chegaram a uma estalagem dirigida por uma mulher chamada Raabe, que era meretriz, e resolveram passar ali a noite. No entanto, alguém foi informar o rei de Jericó que alguns israelitas suspeitos de serem espias tinham chegado à cidade aquela noite. Imediatamente o rei mandou avisar a Raabe para que os entregasse. São espias, aos 144 mil aqui, 144 mil aqui, irmãos, espias. Explicaram-lhe eles, foram mandados pelos chefes israelitas para espiar a toda a terra. Mas ela tinha os escondido, e por isso disse: uns homens estiveram cá durante o dia, mas eu não sabia de onde eram. Deixaram a cidade ao anoitecer, quando as portas estavam a fechar-se.
e não sei para onde foram. Se despacharam, talvez ainda os apanhem, né? Se despacharem. Bom, aqui é Josué 2, eu tô dando a dica para vocês, por quê? Porque os espias, eles entraram para espiar a cidade de Jericó, né? Irmãos, esses daqui, eles saíram antes dos 7 dias de tribulação, eles foram os únicos que saíram da cidade, né? Então, seriam como filho varão, esses dois espias. Eles saíram de dentro da cidade antes dos 7 dias de tribulação. E Raabe, que é a prostituta, isso é, quem é a prostituta? Os que guardam o mandamento de Yahshua, né? Os que guardam o mandamento de Yahshua, os mandamentos do Criador, tem o testemunho de Yahshua. O dragão lhes fará guerra, como em Apocalipse 12 diz, que o filho varão foi arrebatado direto para o trono, né? Então o dragão perseguiu a mulher, mas a mulher ganhou as asas da grande águia e fugiu para o deserto, onde ela foi sustentada por um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. Então Raabe, ela foi protegida na grande tribulação. Quando caiu as muralhas de Jericó, a única casa que permaneceu em pé foi da Raabe. Vocês podem ler em Josué 2, irmãos. Então ela foi protegida na tribulação. Ela foi protegida na tribulação de Jericó. Assim como a igreja evangélica, né, ou não sei, a católica, a prostituta, né, isso ela vai ser protegida. E esse pessoal, irmãos, mesmo eles não sabendo o nome do Criador e tudo mais, eles podem até não ir para as núpcias do Cordeiro. Isso é, aqueles que perderem as núpcias do Cordeiro ainda têm a chance de serem protegidos aqui na terra. Eles vão ser protegidos possivelmente no Brasil, como disse o irmão Romilson, né? Quando ele falou sobre o mapa mundi e o Apocalipse 12, que a mulher foge para o deserto, que talvez seria o Brasil, e ela é protegida aqui, por este tempo. Então, quando começar a grande perseguição agora no mundo, o que vai acontecer? Muitos crentes vão vir fugidos para o Brasil, possivelmente, né? Onde serão protegidos, no deserto. Tá certo, irmãos? E vamos ver aqui, ó, mais uma passagem. Não, essa daqui a gente acabou de ler. Fumar o rei. Aqui nós acabamos de ler, né? Tá bom, aí aqui, ó, só para concluir aqui, ó, aceito essas condições, replicou ela, né, a Raabe, ela aceitou as condições que foram impostas aqui, né, que ela tinha que deixar um fio escarlate suspenso na janela, e também os teus parentes, o teu pai, a tua mãe, irmãos e outros familiares não estiverem escondidos dentro de casa, no acaso saírem para a rua, já não nos responsabilizamos por eles. Mas juramos que seja quem for que estiver dentro da casa, não será morto nem ferido. Aqui, ó, os israelitas, né, se não me engano é Joabe e o outro eu não lembro o nome. Eles que estavam, os 2 espias, eles fizeram um trato com a Raabe, porque ela escondeu eles, né? Antes do cerco de Jericó, eles foram lá espiar, ela escondeu eles e eles fizeram um trato com ela e pediu para ela deixar aqui, ó, um fio escarlate suspenso na janela, né? Que é uma forma dela mostrar, de mostrar onde que era a casa dela para não ser destruída pelos exércitos. Mas quando veio o tremor no 7º dia, depois das 7 voltas de Josué em Jericó, que caiu as muralhas, a única parte da muralha que não caiu foi a casa dela. Foi a casa dela, irmãos. Entendeu? Então aqui a prostituta, né, que é a igreja que se prostituiu com os reis da terra, os crentes que ainda estão na Babilônia, eles vão ser protegidos sim. Aqui eles dizem para ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa que não vai acontecer nada. Isso é, no 7º dia os anjos vão vir e Yahshua vem com todo o seu exército celestial, entendeu? E vai acabar com tudo, vai acabar com todos na terra, tudo. Tá dizendo aqui. E a prostituta, ela vai ser guardada. Então eles terão que ficar dentro de casa. Aqui eu ainda não entendi bem, talvez não seja para mim também
ter uma interpretação. Algum irmão, se tiver uma interpretação boa aí, pode trazer aí, que nós vamos estudar, né? E aqui ela diz que aceitaria as condições de deixar, né, todos ficarem dentro de casa e pôr a corda escarlate vermelha na janela para eles saberem onde que ela está. E assim não matarem ela e sua família. Mas eles disseram para não sair de casa. Se saísse de casa, eles seriam mortos. Tá certo? Bom, então aqui, deixa eu ver onde foi. Aceito essas condições, ela diz. E deixou o fio escarlate pendurado na janela. Os espias dirigiam-se para as montanhas e por lá ficaram 3 dias. 3 dias. Então, irmãos, ainda tem os 3 dias, né? Aqui, ó, até que aqueles que tinham ido no seu encalce tivessem voltado para a cidade, depois de os terem procurado em vão ao longo do caminho até o Jordão. Só então os 2 espias desceram das montanhas, atravessaram o Jordão e relataram enfim a Josué o que tinha acontecido. Ial vai com certeza dar-nos toda essa terra, disseram eles, porque os gentios dali morrem de medo por nossa causa. Então, irmãos, aqui o que quer dizer? Eu estou falando sobre os espias. Os espias, eles saíram do cerco de Jericó, eles não estavam lá dentro, né? Então, só que a Raabe continuou. A Raabe, ela continuou lá dentro. Então, quem são os fiéis a Ial e Alcha? Somos nós. Nós somos os espias aqui, irmãos. Entendeu? E nós vamos sair antes do cerco, antes da tribulação, que virá agora, os 7 anos de tribulação, que serão os 7 anos nas bodas do Cordeiro. Eu quero mostrar mais aqui ainda para vocês, ainda tem mais, ó. Deixa eu ver. Bom, aqui tem também Êxodo 12, ó. Durante 7 dias comereis pães matzá, que são pães ázimos, sem fermento, pão sem fermento, isso é, vamos estar nas bodas do Cordeiro comendo o pão sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer hametz, ou algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Então todos aqueles que estiverem na tribulação, estiverem na tribulação e adorarem outros deuses, vai ser eliminado de Israel, vai ser eliminado do milênio, irmãos. Aqui nós podemos ver claro isso. Porque durante 7 dias comereis pães ázimos. Então, durante esses 7 anos de tribulação, as pessoas devem se alimentar do espírito de Alcha. E eles não podem se curvar perante a nenhum Deus. Entende? E se eles se curvarem e aceitarem a marca da besta, eles serão expulsos do milênio. Serão expulsos. Tá certo? E a expulsão será para sempre. E todos aqueles que estiverem nas bodas do Cordeiro, pelo que eu noto aqui também, não é garantido que vai ficar por um milênio não, porque está escrito que tem que comer pão ázimo, pão sem fermento. Temos que levar e aprender somente a palavra do Criador, a palavra de Ial dos exércitos, certo? Tem aqui o Êxodo e tem mais uma passagem aqui também. Deixa eu ver onde que tá aqui. Só um momentinho. Aqui também, ó, Gênesis 7. Diz também Ial a Noé. Agora vocês vão entender. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Ial diz: seja justo. Entra tu e toda a tua casa na arca, tu e tua família, irmãos, os convidados das bodas, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então teremos que ser justos, temos que agradar ao Pai, e somente ao Pai, homem nenhum, né? Mas os irmãos também, né? Amai
e ao teu Criador acima de tudo e de todos, né? Com todo o teu entendimento, e amai-vos uns aos outros, né? Como Yahshua disse, amai-vos uns aos outros. Então os 10 mandamentos foram resumidos nesses 2 mandamentos. Devemos sim amar uns aos outros, mas não devemos idolatrar homens, irmãos, porque os homens são falhos, eles erram também, né? Eu erro, todos erramos. Aqui, ó, de todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7. 7 machos, 7 fêmeas. O macho e sua fêmea. Então 7 casais. 7 casais de cada espécie dos animais limpos. Mas dos animais que não são limpos, 2. O macho e a fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então aqui, irmãos, pelo que eu vejo, 40 dias e 40 noites pode se referir a os 3 anos e meio de tribulação, até 4 anos de tribulação. Aqui eu não tenho certeza, né, de quanto do que diz. Mas os 7 dias, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra. Então, irmãos, aqui Noé entrou no dia 10 de Sheshvan. Ele entrou no dia 10 de Sheshvan na arca, e no dia 17 começou o dilúvio. E que dia que é o dia 10 de Sheshvan para nós aqui? Segundo o calendário judaico, o dia 10 de Sheshvan, ele cai no dia 28 de outubro. Tá certo? Então, irmãos, em Mateus 24, mostra que nós estamos mais próximos de Noé do que de Josué. Então nós somos como os 2 espias que saem, né? Nós seríamos, né, como os 2 espias que saem de Jericó. Tá certo? Olha aqui, Mateus 24, 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso mestre, Yahshua o Mashiach. Vocês entenderam, irmãos? Nós estamos mais próximos de estar na situação de Noé. Nós estamos na situação de Noé e não na situação de Josué. Nós estaríamos na situação dos espias, no caso, né? Entendeu, irmãos? Então os espias, eles saíram, eles saíram de dentro de Jericó. Então Josué, ele é como se fosse Yahshua. E os espias, eles depois voltam com Josué, né? E fazem um cerco sobre Jericó durante esses 7 anos, são 7 bodas, 7 anos de bodas. Então Noé entrou 7 dias antes do dilúvio. E aqui diz que, aqui ó, como nos dias de Noé, né? Ó, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, aqui nós temos que entrar na arca agora. Temos que preparar a arca. Como é que nós vamos preparar a arca? Com santificação. Tá certo? Aqui é o nosso grupo aqui, né? Onde nós compartilhamos ideias, né? E estudos, tá? Se vocês quiserem entrar aí, sejam bem-vindos, tá? Vou deixar os links na descrição. E, bom, aqui o último detalhe aqui é que
Vocês têm que ver o vídeo anterior. Se vocês não verem o vídeo anterior, vocês não vão entender esse vídeo. Entendeu? Aqui vocês... Vamos ver aqui uma coisa aqui, que é o mês de Sheshiva. Novamente, eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Aqui, ó, Shabbat, outubro, 6 de Sheshiva. Dia 24 de outubro é Shabbat. E aqui está escrito Noé, Noach, aqui no meio, né? Porque vai ser o Parashá de Noá. É uma porção, como uma porção semanal que os judeus dão aos Shabbats para estudo. Né? Então, dia 6 de Sheshiva, agora, dia 24, vai cair no Shabbat. E nesse mesmo dia, o Sol ele vai sair da constelação de Virgem e vai entrar um astro que estão dizendo que é Mercúrio, vai entrar na frente do Sol. Tá bem? Eu não estou dizendo que vai ser arrebatamento, mas prestem atenção aí, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Cadê aqui? Mês de Sheshiva. Ó, Sheshiva é o 8º mês. Aqui, ó, Sheshiva é o 8º mês do calendário judaico. Na Bíblia, Sheshiva é chamado de Kodesh Bu, da palavra Mabu, o dilúvio. O dilúvio começou 17 de Sheshiva e terminou no ano seguinte, a 27 de Sheshiva. No dia seguinte, Noá ofereceu um sacrifício a Yahweh e prometeu jamais enviar um dilúvio sobre a terra novamente para destruir toda a humanidade. E então revelou o sinal do seu pacto com o mundo, o arco-íris. Se vocês verem um arco-íris lindo e brilhante no céu por esses dias, irmãos, se prepara aí, porque vai subir, hein? Todos os que forem imergidos em Alcha, irmãos, mas aqueles que não estiverem com as vestes prontas, assim como a parábola diz, quem não estiver com as vestes prontas, esses serão jogados nas trevas exteriores. Então, prestem atenção, tá bom? E bom, aqui eu quero falar também com vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui algo aqui, ó. Sobre o mês de Sheshiva, que é esse mês que nós vamos entrar agora. Sheshiva é o único mês que não possui dias festivos ou mitzvot especiais. Aprendemos que este mês está reservado para o tempo do Mashiach, que inaugurará o 3º templo. Vocês estão vendo aqui que os judeus eles estão esperando o Mashiach para este mês. Aqui, ó, é considerada como sendo a letra de Mashiach, como está escrito com referência a Mashiach, antes do sol. Está seu nome, Yenon, Denum, Tehillim, que é Salmos 72:17. Como radical do verbo, Nun significa reinar. Como substantivo, significa o herdeiro do trono. O 8º mês é o mês de Mashiach, pois 8 significa a eterna revelação do sobrenatural, o estado consumado de natureza retificada. É o segredo do número 7. Com a harpa deste mundo possui 7 cordas. A harpa de Mashiach possui 8 cordas, assim como 8 transcende o 7, assim também 50. O valor numérico de Nun transcende 49,7 ao quadrado. Neste mundo, o Nun está curvado, confinado pelos limites da natureza. Com a vinda de Mashiach, o Nun se endireitará. O formato de Nun final rompe os limites da natureza e desce abaixo da linha, até os reinos subterrâneos da realidade, a fim de ali revelar a luz infinita e abrangente. Aqui eu não sei de quem que é, irmãos. Isso aqui é coisa de cabala, hein? Então aqui, ó, né? Então Sheshiva, aqui, ó, onde que tá? O 8º mês é o mês do Mashiach. Esse é o 8º mês, mês de Sheshiva, ok? Eu vou deixar aí na descrição para vocês.
Então, muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam este vídeo. Ficou um pouco longo aí, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Que o noivo está vindo e são 7 anos de bodas com o Cordeiro, irmãos. E aqueles que ficarem, infelizmente, vão passar 7 anos de tribulação com o falso Machia. Então, louvado seja Ial dos Exércitos pela vida de cada um de vocês, em nome de Yahshua Mashiach, e aqui eu encerro o vídeo. Bye, bye.